Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus nós nos encontramos reunidos mais uma vez em nome de Jesus Cristo, o nosso Oxalá. Desta feita para apresentar a nossa aulinha de mediunidade e passes do nosso curso de médiuns. Então vamos passar a palavra a Fernanda e ao Mauro, que vão nos falar sobre essa matéria. Boa noite a todos. Antes de a gente falar do tema de hoje, que é sobre o perispírito, gostaria de voltar porque nós tivemos três aulas anteriores falando sobre os fluidos, né? E o principal de todos, de nossa existência, de tudo que existe, é o fluido cósmico universal. Dele foi também feito o fluido espiritual e o fluido vital. E aí a gente parte para a aula de perispírito, tá? Perispírito, se a gente não tivesse o perispírito, nós não poderíamos visualizar o espírito em sua essência. Porque se a gente for ver, o espírito a gente não consegue ver. Então o espírito, ele forma, através desses fluidos, né, o perispírito, para ele poder passar isso daí para as pessoas, para a gente conseguir ver, não só aqui, como no mundo espiritual também. Quer dizer, ele plasma a energia. Ele plasma. Na forma que ele quiser. Sim. Geralmente na última forma em que ele esteve encarnado, para se tornar visível às pessoas, né? Ele é uma espécie de envoltório semimaterial, né? Então por isso que quem tem principalmente evidência consegue verificar, né, o perispírito. Então o perispírito seria o corpo energético que nós temos, né? Hoje a gente está verificando aqui, a gente só visualiza o nosso corpo físico, mas quem tem essa evidência consegue ver esse corpo espiritual, o perispiritual que a gente tem, esse envoltório em nosso corpo, tá? O corpo, ou ser material, que é o fluido vital. A alma, ou ser imaterial, que é o fluido espiritual. A gente chama alma quando a gente está encarnado, tá? Ou espírito quando está desencarnado. É assim que a gente utiliza na Umbanda. E o laço ou perispírito, que prende a alma ao corpo, é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, tá? Então é assim, quem comanda tudo é o espírito. Ele comanda o perispírito, né? E comanda o corpo material. Sem ele, os outros seriam inertes. Eles não teriam movimento, não teriam capacidade de se manter sozinhos. Porque o espírito é a própria inteligência manifestada, né? Sim, o espírito é a inteligência. Por isso que ela usa esse envoltório nela, que é o perispírito, para poder se comunicar, principalmente aqui na parte terrestre, né? Para a gente ter essa oportunidade de ter essa transmissão espiritual para a gente aqui, fisicamente falando. Então, quando destrói o corpo material, o espírito, ele conserva esse perispírito. Então, o que não morre, o espírito não morre e nem o perispírito. O que morre é a matéria. Então, a nossa vida, ela continua, tá? A gente vai ter outras vidas, outras reencarnações, até a gente evoluir a um grau maior que a gente não precise mais incorporar na parte física. Esse perispírito é alimentado pelo nosso espírito, pela nossa inteligência. Enquanto ele se sentir ligado à matéria. Com o tempo, esse perispírito, quer dizer, a inteligência, pensamento, já não projeta mais sua vontade física sobre a matéria, e com o tempo esse perispírito se dilui. E ele volta a ser parte da energia universal. Então é isso, o perispírito então ele é semimaterial, né? Ele tem esse fluido espiritual, mas ele passa a ser semimaterial, então por isso que a gente consegue visualizar, né? E o corpo é a energia, o fluido vital, né, que é a formação da nossa parte física. E
esse trabalho em conjunto, quem comanda tudo, como eu já falei, é o espírito. Sem a alma, né, que é o espírito encarnado, o perispírito e o corpo material são inertes, né? Como já foi falado, eles são privados de vidas e sensações. Tanto que quando desencarna, o corpo físico fica. Sim. E o espírito se vai, né? É isso mesmo. Aí, a gente tendo um perispírito, qual que é a função, né? Ele participa da reencarnação, desencarnação, evolução mediúnica, no passe. Então, vocês percebem que o perispírito, ele participa de tudo. O espírito utiliza do perispírito para participar de todo o processo. Inclusive, no passe, quando é dado o passe, é o perispírito que dá o passe para o perispírito da pessoa que está consulente, e esse perispírito fornece a parte necessária vital, né, ou parte espiritual que essa pessoa está necessitando. Então é através do perispírito que é feita essa, vamos dizer assim, fusão, né, ou transfusão de energia, tá? A forma, ele pode ser modificado de acordo com a vontade do espírito. Então o perispírito, ele tem o formato hoje que a gente vê, que é o humano. Quando a gente desencarna, normalmente eles utilizam o mesmo formato para dar continuidade dessa evolução, né? Mas a qualquer momento o espírito pode fazer a modificação que ele quiser nesse perispírito de acordo com a necessidade de onde ele estiver. E com a sua vontade, né? E com a vontade dele. E tem um negócio interessante, irmão. Essa configuração energética, física, o espírito, ela é limitada. O espírito só consegue fazer até um nível que o seu desenvolvimento espiritual conseguir. O que significa dizer? Um espírito de luz, ele pode se fazer visível em qualquer formato que ele quiser. Um espírito de luz. Porque a energia dele é mais sutil. Ele pode se fazer visível através de uma estrelinha. Muitas mesas kardecistas afirmam verem chuvinhas de estrelas caindo sobre a mesa. Ele pode se transformar num facho de luz. Ele pode se transformar numa pessoa, numa flor, num animal belíssimo, porque a energia dele é bem sutil, é bem leve. O espírito atrasado não consegue alcançar essa beleza, ele não tem energia, a energia dele é mais densa, é mais pesada, então ele não consegue se transformar em coisas mais nobres, mais sublimes. Daí talvez surja algumas lendas do folclore brasileiro. É a mula sem cabeça, é o saci pererê, né? É o caipora. São espíritos que, o lobisomem, né? São espíritos que adotam certa exteriorização materialista com o intuito de assustar, de intimidar o caboclo e o pessoal que vive na redondeza das selvas. O espírito de luz, ele pode se manifestar dessa forma negativa também, mas para que ele vai fazer isso? Ele é muito leve, sutil. O espírito atrasado, pouco evoluído, ele não consegue, não tem matéria-prima suficiente, que a matéria dele é muito densa, para formar coisas nobres e sublimes. Interessante. Então, isso daí que o Jarei está falando, na verdade, o espírito de pouca luz, né, o espírito atrasado, a única maneira que ele tem de se manifestar e de poder criar algum medo, alguma coisa, é fazendo isso, assustando, né? Porque ele não tem essa força para comandar a pessoa, mas ele, deixando a pessoa assustada, colocando medo, pode ser que ele consiga penetrar, né, nessa baixa energia da pessoa, para baixar a vibração. Ele automaticamente, né, se encosta para fazer
obsessão particular, né? É isso mesmo. Então, as propriedades do perispírito é penetrabilidade, elasticidade, irradiação, tangibilidade, plasticidade, absorção, bicorporeidade e emancipação. Ou seja, o perispírito é aquilo que eu falei. Tudo que o espírito precisa para trabalhar, tanto aqui como na parte espiritual, ele utiliza do perispírito para poder fazer todo o processo de trabalho dele, para ele poder aparecer, para ele poder divulgar o trabalho dele, para ele poder trabalhar, para ele poder evoluir. E a pessoa que está encarnada, essa alma, também evoluir junto, né? O passe, então, o passista opera através do perispírito, como eu tinha falado, né? Então o perispírito também serve para isso, né? O passista, através do perispírito, que ele consegue irradiar o passe para a pessoa que está consolente, né? E essa pessoa também recebe pelo perispírito, e aí essa energia, tanto vital como espiritual, ela vai para onde há a necessidade de melhora dessa pessoa, né? Em poucas palavras, né? O corpo humano é composto de 70% de líquidos, aproximadamente. Quando a gente faz um esforço maior, a gente soa. Esse líquido, ele se exterioriza através do suor, das lágrimas, do espirro, né? O espírito, a exteriorização da energia do espírito é exatamente o que nós chamamos de perispírito. O espírito, ele passa pela matéria e se exterioriza como se fosse uma espécie de suor. Essa energia formando, por isso que ele adquire o contorno e o formato do corpo que ele habita. É uma exteriorização do espírito. Isso mesmo. Então o perispírito é, portanto, um órgão de transmissor de todas as sensações e vontades. Todas as sensações e vontades do espírito. Do espírito. Ou inteligência, né? A inteligência do espírito, como o Jarley falou, aí é passado para o perispírito para passar para a pessoa que está encarnada, né? Que no caso é a alma. Aí o Kardec colocou assim: quando o ato é de iniciativa do espírito, o espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. Então vocês veem que quem comanda, nesse caso, é o espírito, né? No caso, quando a ordem é externa, o corpo quer, o perispírito transmite e o espírito recebe. Entendeu? Então, tudo envolve os 3 pontos: espírito, perispírito e o corpo vital, né? O corpo encarnado. Não dupla, né, irmão? É ida e volta, é isso mesmo. E aí, só para... Depois, eu não sei se você vai falar... Só para falar o finalzinho, o Semyon Kirlian, ele inventou a máquina que mede o perispírito, né? Um dos casos específicos que foram feitos, eu não sei em que ano, né? Eu não tenho esse ano específico, ele foi feito em cima do Chico Xavier. E essa máquina, inicialmente, ela media até 2 metros. E o perispírito do Chico Xavier, a máquina não conseguia medir mais do que isso, ela só conseguia alcançar 2 metros. Aí foi falado na aula anterior sobre Jesus, né? Até o Jarley que falou. Vocês imaginam a energia, o perispírito de Jesus, né? O tamanho que era isso daí. É um negócio universal, né? Muito grande. Alguma coisinha? Tanto é que quando tem uma passagem de Jesus que ele está em meio à multidão, né? E ele diz: alguém me tocou, sem que alguém tivesse tocado aquela multidão toda, né? Porque a energia espiritual, o perispírito dele era muito extenso, né? Muito extenso. E essa cura que ele fazia, né, as curas que ele praticou, tudo, ele utilizava o perispírito dele, essa energia poderosa que ele tem, né? Eu ia falar que ele tinha na época, mas que ele tem, que ele ainda existe, logicamente. Um espírito tão poderoso que ele tem, imagina o perispírito dele como é que era. Ele teve que retroagir milhares de anos, né, para poder encarnar no corpo humano aqui, porque senão ele explodia o corpo, né, de tanta energia que ele tinha. Imagina o tamanho do perispírito
desse Isso- homem que foi encarnado. Isso segundo Ramatiz, no livro Sublime Peregrino. Só. Né? Perfeito. Muito bem. Obrigado. Obrigado.